Imagine que você pudesse ver o futuro de Israel através dos olhos de Deus. Imagine que você soubesse exatamente quando uma coalizão de nações do norte marcharia contra a Terra Santa como uma tempestade devastadora, cobrindo a terra como uma nuvem escura. E imagine que você soubesse que, no momento em que tudo parecesse perdido, quando os exércitos inimigos estivessem prestes a destruir o povo escolhido, o próprio Deus interviria de forma tão espetacular que o mundo inteiro seria forçado a reconhecer sua existência. Essa não é ficção. Essa é uma profecia de 1500 anos que está prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. E hoje você vai descobrir por que os capítulos 38 e 39 de Ezequiel podem ser a chave para entender não apenas o destino de Israel, mas o momento exato em que vivemos. Estamos no século VI a.C. Jerusalém foi destruída, o templo está em ruínas e o povo de Israel se encontra exilado na Babilônia. É nesse contexto de aparente derrota total que Deus revela ao profeta Ezequiel uma das visões mais extraordinárias e perturbadoras de toda a Escritura. Não é uma promessa de restauração simples. É uma profecia sobre uma guerra que ainda não aconteceu, envolvendo nações que nem sequer existiam na época de Ezequiel, culminando numa intervenção divina tão dramática que mudará para sempre a percepção da humanidade sobre quem realmente governa a história. Como está escrito em Ezequiel capítulo 38, versículos 8 e 9: Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos virás à terra que se recuperou da espada e se ajuntou dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre foram uma desolação. Mas aqueles foram tirados dentre os povos, e todos eles habitarão confiadamente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. O profeta está descrevendo eventos que acontecerão nos últimos anos, numa época em que Israel estará restaurado em sua terra, vivendo em segurança, uma época como a nossa. A profecia de Ezequiel nos apresenta um personagem misterioso chamado Gog, príncipe de Magog. Esse não é um nome comum nas Escrituras. Gog aparece apenas aqui e no livro do Apocalipse, e sua identidade tem intrigado estudiosos por milênios. Mas o que sabemos com certeza é aterrorizante. Ele virá do extremo norte, liderando uma coalizão de nações contra Israel, numa época em que o povo judeu estará vivendo sem muralhas e sem portões, confiando em sua segurança. Ezequiel capítulo 38, versículos 10 a 12, revela a motivação sinistra por trás dessa invasão. Assim diz o Senhor Jeová: naquele dia subirão pensamentos no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam confiadamente. Todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolhos nem portas, para arrebatares os despojos e para tomares a presa. Perceba a ironia profética. Israel hoje vive exatamente nessa condição. Após décadas de conflitos, o país desenvolveu uma das forças militares mais avançadas do mundo, criando uma sensação de segurança que seus antepassados nunca conheceram. É precisamente nesse momento de confiança que a tempestade virá do norte. A coalizão descrita por Ezequiel inclui Pérsia, atual Irã, Etiópia, Líbia, Gomer e Togarma. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5. Pérsia e Etiópia e Líbia com eles, todos eles com escudo e capacete. Essas não são nações aleatórias. São precisamente os países que hoje formam o eixo de oposição mais ferrenha a Israel. O Irã, que financia grupos terroristas ao redor de Israel. A Turquia, que rompeu relações diplomáticas com Israel. Nações africanas que votam sistematicamente contra Israel nas Nações Unidas. Aqui está a revelação que vai transformar sua compreensão sobre os tempos finais. Deus não apenas permitirá essa invasão, Ele a orquestrará. Ezequiel capítulo 38, versículo 4, mostra Deus dizendo: E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, e a todo o teu exército. Deus colocará anzóis nos queixos de Gog, como um pescador que arrasta um peixe para fora da água. Por que Deus faria isso? A resposta está no versículo 16 do mesmo capítulo: para que as nações me conheçam, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos.
Deus usará essa invasão como um palco mundial para demonstrar sua soberania de uma forma tão incontestável que toda a humanidade será forçada a reconhecer sua existência e poder. Mas há algo ainda mais perturbador nessa profecia: o timing. Ezequiel especifica que isso acontecerá quando Israel estiver habitando confiadamente em sua terra. Pela primeira vez em 2000 anos, isso é uma realidade. Israel não apenas existe novamente como nação, mas possui uma das economias mais prósperas do mundo, tecnologia militar avançada e acordos de paz com vários países árabes. As aldeias não muradas que Ezequiel menciona são uma descrição perfeita dos kibbutzim e cidades israelenses modernas. O inimigo das trevas sabe que seu tempo está se esgotando. Ele está reunindo suas forças para um ataque final contra o povo, através do qual o Messias veio ao mundo. Mas Deus transformará essa aparente vitória das trevas na maior demonstração de sua glória na história humana. A intervenção divina descrita em Ezequiel é de uma magnitude que desafia a imaginação. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 a 23. Porque no meu zelo, no fogo do meu furor, falei, certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal maneira que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e toda criatura que se arrasta sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios cairão, e todos os muros cairão por terra. Terremotos, fogo do céu, pedras de granizo, enxofre. A própria natureza se levantará contra os invasores. Mas o mais impressionante é a escala da destruição. Ezequiel, capítulo 39, versículo 2, revela que 5/6 do exército invasor serão aniquilados. Se considerarmos que essa coalizão pode envolver milhões de soldados, estamos falando de uma das maiores catástrofes militares da história humana, e as consequências durarão anos. Ezequiel capítulo 39, versículos 9 e 10. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e os paveses, e os arcos, e as flechas, e os bastões de mão, e as lanças, e com elas acenderão fogo por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, 7 anos queimando armamentos. Isso significa que as armas deixadas pelos exércitos destruídos fornecerão energia para Israel por quase uma década. Imagine a quantidade de equipamento militar necessária para sustentar um país inteiro por tanto tempo. Estamos falando de uma força militar de proporções bíblicas sendo completamente aniquilada. O sepultamento dos mortos levará 7 meses, mesmo com equipes especializadas trabalhando constantemente. Ezequiel capítulo 39, versículos 12 e 13. E a casa de Israel os estará sepultando por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Talvez você esteja pensando, isso é sobre Israel, não sobre mim. Mas há algo profundamente pessoal nessa profecia que você precisa entender. Assim como Deus não abandonou Israel mesmo quando eles pareciam completamente derrotados no exílio babilônico, Ele não abandonará você nas situações impossíveis da sua vida. Assim como Ele tinha um plano para restaurar Israel quando tudo parecia perdido, Ele tem um plano para você. Mas há também uma urgência aqui que não podemos ignorar. Se essas profecias estão se alinhando diante dos nossos olhos, se estamos realmente vivendo nos últimos dias que Ezequiel descreveu, então o tempo para decisões eternas está se esgotando rapidamente. O mesmo Deus que vai intervir dramaticamente na história para salvar Israel é o Deus que está estendendo sua mão para você hoje. A procrastinação espiritual se tornou o inimigo silencioso da nossa geração. Quantas pessoas adiam a decisão mais importante de suas vidas, pensando que sempre haverá mais tempo? Mas as profecias de Ezequiel nos lembram que a história tem um cronograma divino, e esse cronograma não espera pela nossa conveniência. Há um detalhe na profecia de Ezequiel que deve nos fazer parar e refletir profundamente. Após a destruição de Gog e sua coalizão, Deus faz uma promessa extraordinária em Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Nem mais esconderei deles a minha face, pois derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Deus promete derramar seu espírito sobre Israel de uma forma definitiva,
Isso significa que estamos nos aproximando do momento em que o véu será removido dos olhos do povo judeu e eles reconhecerão Jesus como seu Messias, como está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram. Se Israel está prestes a reconhecer seu Messias após 2000 anos de cegueira espiritual, onde isso deixa você? Se Deus está prestes a cumprir suas promessas mais antigas para seu povo escolhido, você realmente acredita que Ele não cumprirá suas promessas para você? Mas aqui está a urgência que não podemos escapar. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 11, versículo 25, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isso significa que quando Israel reconhecer seu Messias, a era da graça para os gentios chegará ao fim. O tempo está se esgotando e o inimigo das trevas sabe disso. Ele está desesperado para impedir que você tome a decisão que determinará seu destino eterno. As profecias de Ezequiel não são apenas sobre eventos futuros. São um lembrete urgente de que Deus cumpre suas palavras, que a história tem um propósito divino e que cada um de nós tem um papel nessa história que está chegando ao seu clímax. Se você sente que este não foi apenas um vídeo, mas uma revelação ao seu espírito, se as profecias que compartilhamos hoje tocaram algo profundo em seu coração, então talvez Deus esteja falando diretamente com você neste momento. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, não deixe para depois. As profecias de Ezequiel nos mostram que Deus cumpre suas palavras no tempo determinado, e esse tempo pode estar mais próximo do que imaginamos. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é dele, escreva nos comentários Amém, para que essa mensagem alcance outras vidas. As profecias estão se cumprindo, o tempo está se esgotando, e há pessoas ao seu redor que precisam conhecer essas verdades antes que seja tarde demais. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Ore pela paz de Jerusalém, como nos ensina Salmo 122, versículo 6, porque quando orarmos pela paz de Jerusalém, estaremos orando pelo cumprimento do plano profético de Deus. Até a próxima.